Seja bem-vindo ao PASB, um programa de atenção à saúde bucal infantil. Somos um grupo de dentistas com conhecimento focado no diagnóstico e tratamento odontológico, sim, mas com um toque todo especial quanto à saúde dos dentinhos de crianças e adolescentes, mesmo quando estes às vezes faltam com a verdade. Muito? Quantas vezes você escova o dente por dia? 40 mil. 40 mil? Muitas crianças e adolescentes têm dificuldade na hora da escovação. Essa questão, juntamente aliada com a troca dos dentes de leite para os dentes permanentes, faz com que seja muito importante o acompanhamento do dentista nessa fase da vida. PASB, PASB, PASB! O seu filho merece este cuidado e você esta segurança. Quero ter um bate-papo sério com você, sério. Bate-papo. Tivemos um papo super interessante. Boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio do Papodcast. Hoje nós vamos receber aqui duas profissionais incríveis, doutora Karine, endocrinologista, médica endocrinologista, especialista, nós vamos colocar dessa forma, mas é uma profissional que trata de emagrecimento, diabetes. Esse vai ser um assunto bem interessante, falando sobre emagrecimento. E não poderia faltar, um assunto como este, falar com a Kênia Souza, nutricionista. Seja bem-vindo, Kênia. Vamos para um bate-papo. Prazer, né, estar aqui no programa. Primeiramente, boa noite a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite. Boa noite, doutora. Boa noite, Kênia. Doutora, vou começar com a doutora Karine. Doutora Karine, emagrecimento e todos os preconceitos, né, que existem sobre a pessoa que precisa perder peso, os desafios de perder peso. Vamos começar sobre este tema e desenrolar sobre tudo que diz respeito ao emagrecimento, alimentação saudável, atividade física. Me fala um pouco sobre como a gente pode começar, criar coragem, virar a chave. Eu acho que o principal é a gente compreender a doença que leva ao desejo de emagrecer, né? Quando que você chega no médico e fala, eu tenho a necessidade de emagrecer? Quando você tem uma doença crônica chamada obesidade, não é isso? Então, primeiro quero te agradecer por estar aqui, por essa oportunidade de levar mais conhecimento para a comunidade e ajudar os pacientes como um todo, porque realmente o preconceito é muito grande. Eu acabei de sair do consultório, por isso que eu estou de jaleco, viu, gente? Mas acabei de atender pacientes que chegaram para mim, eu fui no pronto-socorro com uma dor lombar. O médico passou uma injeção na veia, de acordo com o paciente, falou, emagrece que melhora. Aí o outro, mais tarde um pouquinho, chegou, doutora, meu tornozelo está inchado, meu ácido úrico alto. Quer dizer, provavelmente uma gota, fiz mais exames, vou esperar o retorno. Mas fui no pronto-socorro, recebi uma injeção e o médico falou, emagrece que resolve. E o que a gente tem na literatura é o estigma sobre a doença obesidade. Tudo que acontece com o paciente, nós médicos, a população como um todo, os familiares como um todo, gostam e sentem-se no direito de culpá-lo pela obesidade. Então, quando a gente fala de preconceito, o preconceito se dá pelos profissionais, né, que você acabou de citar, e também pelos membros da sociedade, inclusive pela própria família, ou seja, é pelo ciclo como um todo. E pelo próprio paciente. Quantas vezes em consultório o paciente chega e fala para mim assim, não, doutora, eu não tenho jeito, não tem vergonha na cara, não. E não é uma questão de vergonha na cara. É uma doença complexa. A gente bateu um papo aí nos bastidores, você viu como é uma doença complexa, é uma doença altamente regulada e o próprio paciente se culpa por ela. Mas existe uma frase de um filósofo que fala isso, né? A gente guarda o direito de julgar os nossos maiores julgamentos por aquilo que a gente menos conhece. E a questão da obesidade é exatamente essa. Nós vamos tratar nesse programa, suponhamos que uma pessoa já está, né? Ela já está obesa. Vamos
tratar do primeiro caminho, porque existe vários caminhos. E o que a gente percebe, segundo as pesquisas, que 89% das pessoas precisam de algum tipo de ajuda. Essa ajuda é a ajuda de um médico, a ajuda de um nutricionista, né, Kênia? Sim. A ajuda de um fisiologista, a ajuda de alguém da família que fala assim, eu estou fazendo, vamos junto comigo, vamos correr hoje e tal. Ajuda, e sozinho ele não consegue. Hoje, nós vamos, como médica, vamos começar falando sobre a medicação. O que mudou? O que tem de droga nova? E quando se fala droga, né, uma medicação nova que pode começar a ajudar. E aí a gente vai tocar nesse assunto, porque quando você fala de medicação, é o papel do médico. Quando você fala de mudança de hábito, aí já envolve a nutricionista e ela não medica, mas esse trabalho em conjunto é extremamente importante. Vamos começar pela medicação. O que tem de medicação para aquela pessoa que agora não, eu vou buscar uma médica, a endocrinologista é uma médica, né, um profissional apto a ajudar essas pessoas, independente do sobrepeso que ela tem. Ela decidiu uma mudança de vida, agora eu vou buscar uma médica para me ajudar. Esse assunto dá pano para manga. Sim. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho para a gente chegar aí. 11% dos pacientes obesos, da população que está acima do peso, consegue perder peso sem uma ferramenta médica. O que é uma ferramenta médica? Medicação ou cirurgia bariátrica. A obesidade, por si só, é uma doença multidisciplinar. Então, até mesmo esses 11% que não precisam de medicamento ou cirurgia bariátrica, eles precisam de mudança de estilo de vida, que envolve a nutricionista, o educador físico, o psicólogo e alguns outros profissionais, conforme a peculiaridade, conforme o paciente. Mas o que nós temos de diferente em medicação? Primeiro, não é mais medicação para perder peso. Por quê? Isso já é um preconceito, né? Muita gente fala, não, mas vou perder peso, mas tomando remédio não vale. Não vale. Então, assim, nossa, você perdeu 30 quilos, o que você fez? Eu usei o remédio que a doutora Karina me passou. Não vale. Tinha que ser na raça. Vale, né? Vale. Vale, é uma orientação, tem embasamento científico, vale. No consenso, nós temos pelo menos 4 guidelines, 4 consensos para tratar a obesidade. E em 40 anos, nenhum país conseguiu vencer a prevalência, o aumento de obesidade. Doutora, eu quero falar sobre isso. É incrível esse dado, né? A obesidade é uma doença congênita, né? Um fator mundial. Sim. E sem solução, né? A solução que eu falo, sim, quando se fala de tratamento da AIDS, né? Sim. Praticamente tem uma solução. Hoje ninguém mais morre de AIDS, exato, né? Mas obesidade está relacionado com 229 outras doenças em todos os âmbitos do corpo humano. 229 doenças. Eu gosto de dados, viu? A gente vai falando assim, quando você fala de dados, eu gosto porque é científico, né? Aí a gente mostra onde está o problema, né? E obesidade está relacionado, o que me assusta mais, a 14 tipos diferentes de câncer. Então, não combater a obesidade é simplesmente assinar a sentença de morte. E essa é uma realidade que é impressionante. Quando a gente chama um convidado aqui e começa a discutir sobre fatores de risco da doença da qual ele trata, a obesidade em algum momento está relacionada. Impressionante, né, Kênia? Sim. A gente precisa realmente tocando nesse assunto. Mas, falando das doenças, dos cânceres provocados pela obesidade, cite alguns. Câncer de mama, câncer de intestino, câncer de pâncreas, câncer de fígado, próstata. Então, assim, são tantas células que estão relacionadas à inflamação que a doença obesidade causa e que isso pode ter uma consequência num câncer que é assustador. E o médico não parar para ouvir o paciente, não pedir licença. Olha, eu sei que você veio aqui para a gente tratar o problema da sua tireoide, mas vamos conversar sobre um problema?
ele vai buscando a solução para um problema específico, mas o médico tem a obrigação de avaliar que aquilo pode estar sendo causado pela obesidade e tomar todo o cuidado de como abordar isso com o paciente. Como abordar, né? Porque você não pode falar assim, você está gordo, você precisa emagrecer, senão... Não é assim que a gente aborda um paciente. Hoje existe na nossa sociedade um paradigma que é a motivação. Para ter uma ação, você tem que ter um motivo. Olha, o senhor me dá licença, eu vou tocar num assunto que pode ser delicado, que o senhor pode não gostar, mas o senhor está acima do peso. O senhor já buscou ajuda para isso? Isso te atrapalha? É a forma educada, compaixão pela doença do paciente. Perfeito. Porque quem está acima do peso sofre muito com isso. Perfeito. Agora, voltando nessa questão da medicação. Eu estou insistindo nesse tema porque você não pode falar com medicação a não ser com médico. Sim. Como médica, essa medicação, ela é específica a cada paciente? Esse é o mais interessante, o mais polêmico, o mais difícil. Eu falo que passar medicamento anti-obesidade, não para emagrecer, que fica a dica, é uma coisa meio que mãe olhando para o filho e tendo aquele feeling. Por quê? Nós temos hoje uma genética de 900 losses, 900 lugarzinhos na nossa genética que leva à obesidade, que está com uma mutação, com uma alteração e por isso causa obesidade. E cada mutação dessa leva a uma característica diferente dessa obesidade. Então, nós temos fenótipos diferentes. Entendi nada, doutora. Então, vamos traduzir, né? Eu tenho, por exemplo, o obeso que tem o intestino faminto. O que é isso? É aquela pessoa que toma café da manhã, passa 1h30, ela já está até irritada se ela não comer nada. Passa 2 horas, ela já tem que almoçar. Ela fica faminta o dia todo. Nós temos a obesidade daquele paciente que tem o transtorno de compulsão alimentar. E todo mundo acha que tem compulsão, mas não é assim. A compulsão, ela é um transtorno episódico, que esses episódios podem piorar ao longo do tempo. Então, tipo assim, acontece 1 vez por semana, de repente 2, e pode ir piorando. Onde o paciente começa a comer quantidades maiores de alimento do que qualquer pessoa que não tenha o transtorno consegue, em períodos pequenos de tempo, tá? E que ele perde o controle. Ele começa a comer, ele está cheio, ele tenta parar, ele sabe que ele está em excesso e ele não consegue parar. Vou aproveitar esse gancho já para falar com a Kênia. Kênia, quando você recebe a realidade do seu consultório, quando você recebe esse paciente com essa compulsão, o desafio da nutricionista deve ser enorme, né? Porque você precisa entender o que ele tem, mesmo que ele está vindo indicado por uma médica, ou ele vai direto a você e você percebe como funciona esse diagnóstico, como você percebe que esse paciente precisa de uma atenção dada a compulsão, né, por comida dentro do seu consultório. Essa realidade chegou para você. Como que você consegue diagnosticar e já buscar ajudá-lo? Então, você já percebe que a pessoa está comendo muito, como a doutora falou, de hora em hora, de 2 em 2 horas, sem ter fome, né? Então, primeiramente, o que eu faço no meu consultório? Vou falar o que eu faço. Eu não diminuo esse tempo dele de comer. Eu converso com ele, falo para a gente tentar prolongar um pouquinho mais os intervalos, só que eu troco. A primeira coisa que eu faço é a troca do que ele come. Tirar ele da rotina alimentar. A maioria das pessoas, como a doutora falou de manhã, come, por exemplo, pão francês com mortadela e 2 copos de refrigerante de manhã. Dá 9 horas, o que você comeu? Comi 2 pães de queijo, né? O que eu tento fazer? Substituir esses alimentos. Substitui o pão francês por um pão integral, né? Aquela mortadela por um queijo,
né? Eu não diminuo quantidade no início, e sim qualidade. Às 9 horas, vamos tentar comer uma fruta? Ah, mas eu não gosto de fruta. Gosta de suco? Gosta, então vamos tomar um copo de suco. Se chegou no retorno, após 30 dias, ele não conseguiu, aí eu já peço, Ele lógico. não conseguiu perder peso. Às vezes perdeu pouco, não conseguiu perder nada. Ah, eu não consegui deixar de comer, entre aspas, os biscoitos, né? O que a gente faz? A gente pede ajuda. Fala, olha, eu acho que você deveria procurar um psicólogo. Normalmente essas pessoas têm muito resistência. Existe esse caminho né? inverso também? Médica encaminha para nutricionista, Existe. O paciente chegou nesse ponto, você percebe que ele não teve resultado, fala, não, eu vou pedir ajuda aos universitários, vai agora para a médica. Existe sim, como eu também faço. Quando eu recebo, às vezes, um paciente direto no meu consultório, aí eu peço os exames, principalmente de rotina, que é glicemia em jejum, colesterol total, os que a gente pede, os ditos comuns. Se chega um paciente, como já aconteceu, ele chegou com um triglicérides de 600, quando eu peguei o exame dele. Só a mudança nos hábitos alimentares não vai fazer com que ele melhore. Ele precisa do médico para poder prescrever a medicação. Eu faço o encaminhamento contando o histórico dele e peço para que ele procure a unidade de saúde ou médico particular, o médico de sua confiança, né? De preferência que seja um endócrino. Mas nem sempre o paciente talvez possa pagar. Então a gente orienta. Vai no posto de saúde e procure o médico do seu PSF. Então, e o feedback é muito bom. Quando eu já trabalhei muito em PSF, né, em hospitais, que a gente tinha essa parceria de nutricionista, médicos e psicólogos. O resultado é brilhante, excelente. Eu queria tocar nesse assunto, doutora Karina. Essa integração entre os profissionais é fundamental. E essa integração, ela existe dentro do serviço público também? Eu acho que falar em serviço público é abrir o leque, assim, um leque muito grande, né? Então, por exemplo, eu trabalho no SUS dentro da universidade do Unipam. Então lá eu consigo acesso a psicólogo, a nutricionista, mas eu não sei te falar se todas as UBSs têm esse entrelaçamento, né? Por quê? O médico ele vai avaliar o fenótipo da obesidade e escolher o remédio conforme as características do paciente. Ele vai tratar com remédio a parte metabólica que os não prescritores não podem fazer, né? O que a Kênia pode fazer, ela faz. Se ela achar que é um triglicérides levemente alterado, ela pode fazer. Ela pode mudar, fazer a mudança de hábito. O nutricionista, hoje, ele tem um papel muito importante com a entrevista motivacional, ir além do peso, mostrar para o paciente o que está melhorando. Olha, o senhor tirou o refrigerante, mas será que você não está tendo menos refluxo? O seu peso não mudou, mas será que a sua qualidade de vida não melhorou? Então, hoje a gente não fica preso à balança, a números, a fita métrica, a prega cutânea, a gente vai além. Pois é, essa parte é importantíssima. O que me parece é que você precisa ser um pouco psicóloga, você um pouco médica. Eu estou falando que no momento que você percebe que você precisa da ajuda do médico, você precisa ser um pouco nutricionista e também um pouco companheiro, entender ele estando, né, na situação dele. Todas as profissões surgiram da medicina. O problema é que o médico não vai conseguir fazer tudo sozinho, porque dentro da medicina já é muita coisa para estudar, o médico não sabe tudo. Se eu tiver que fazer outra faculdade de nutrição para fazer o que a Kênia faz, outra faculdade de psicologia para fazer o que uma psicóloga deveria fazer, não, o que a gente tem que ter é saber conversar. É um trabalho multidisciplinar. A gente tem que aprender a compartilhar conhecimento e não ser isolado. Ninguém sabe tudo. E a aceitação do público quando você diz que ele precisa de um psicólogo, porque não são todos, né? Cada caso, ele precisa de um psicólogo, de um nutricionista, ele está ali à frente de uma médica e que o preparador físico, a gente vai chegar nesse ponto da importância da atividade física também é necessário. Talvez ele fale assim, então o meu caso é grave, é porque obesidade tem que ser tratado com essa seriedade e talvez o caso dele é grave, só ele não sabe disso.
Estou correto nessa colocação? Então, eu não acho que é porque o caso é grave. Existem trabalhos mostrando o seguinte: quanto mais pessoas te cobrando ou te acompanhando, ou quanto mais visitas médicas você tem no mês, melhor o seu resultado. Eu vou fazer uma comparação simples. Você está fazendo lá escola ou faculdade. Você estuda por quê? Porque tem prova. Porque sem prova você não vai estudar. E o paciente obeso, ele vai fazer a mudança da nutrição porque a Quênia vai cobrar dele. Olha, você trocou o refrigerante pela fruta? Você tentou comer menos industrializado e mais comida de verdade? Ele tem que ter um insight. O insight ele tem que se visualizar, é a consciência do comportamento alimentar dele. E a gente só consegue ter isso se um psicólogo está acompanhando. Vou te dar um exemplo. Eu não sou uma paciente magra, né? Eu visto 38, mas eu não sou magra. Eu sou uma obesa controlada. Eu perdi 30 quilos. Essa é a sua realidade? Essa é a minha história. Quarta-feira da semana passada, eu cheguei muito cansada e eu geralmente tenho um ambiente de casa muito saudável, não deixo guloseimas. Mas meu namorado deixou um sorvete na geladeira e a casquinha. Eu tomei uma casquinha de sorvete às 10 horas da noite. Por quê? O cérebro do obeso, ele é sempre o cérebro do obeso. É o comer emocional, que é outro fenótipo de obesidade. E esse é o meu. Entendeu? Vou abrir uma deixa aqui com a doutora Karina. Eu falo para meus pacientes que a melhor forma de perder peso é você ter em casa só o que você pode comer. Só o que pode comer? Entre aspas, vamos supor, é igual ela diz. Porque é saudável. É igual eu disse, por exemplo, se você tiver um chocolate, se você é chocólatra, você vai comer aquele chocolate. O que eu falo para meus pacientes? Eu não sou muito, igual eu falo, eu não passo dieta. Eu passo reeducação alimentar. Eu falo pro meu paciente, tenha um chocolate 100% cacau. E tenta comer o mínimo dele. Esses dias eu comprei, você está falando de um chocolate 100% cacau, a gente vai chegar nesse ponto. O que se pede e o que a gente dá conta. Tomar café sem açúcar, eu não consigo. Aí eu falei, não, mas você tem que tomar um café de qualidade. Já fiz esse teste. Eu vou conversar com um barista. Eu falei, não, vamos começar por aqui. Não, agora, o cacau, esses dias eu comprei, não vou falar a marca, né? Mas eu comprei um cacau que vinha lá. Cacau de 15%. Já viu isso, esse cacau, doutor? 15%, 20%, 30%, até 85%. Isso. Isso é interessante, que ele começa com chocolate branco, que nem cacau tem nele, né? É puro, não sei nem que produto. Exato. Isso. Mas você começa ali e você vai se acostumando. Aí, lógico que eu fui comendo, eu adoro o de 55%. Quando eu cheguei ali nos 65%, já estava acostumando. Aí, lógico, os mais gostosinhos já foram acabando e aí fui parar no 85%. Mas o cacau 100% não dá para comer. Mas é o exemplo que a gente fala. É a mesma coisa como você falou do café sem açúcar. O café, automaticamente, ele já é amargo. Se você um dia tiver a oportunidade de ir numa lavoura, pegar um grão, lógico, lava ele primeiro, né? E você vai ver. O café, ele já tem um tom, né? Um gosto mais amargo. Então, você tem que aprender a sentir o gosto. Vamos falar uma coisa mais perto. Limão. O limão, todo mundo já provou o limão. Ele não é azedo? Aí, por que as pessoas colocam açúcar nele? Para tentar mudar o gosto do limão. Então, o que eu falo para o paciente? A gente vai tomar, você está tomando suco de limão. Se você tentar colocar adoçante para mudar o gosto dele, vai ficar ruim, como as pessoas falam. Então, você tem que acostumar a sentir o gosto do café, a sentir o gosto do limão, a sentir o gosto do maracujá. Falei os mais azedinhos. E não sentir o gosto do açúcar, que é extremamente doce. Quando o paciente, doutora Karine, chega no seu consultório, passou pela nutricionista, ela diz para ele tudo que pode e o que não pode, ele ainda acha que, fala assim, mas será? Não consigo. Aí ele vem buscar, talvez, a medicação. A medicação
ajuda a você conseguir, por exemplo, digerir de imediato esse alimento que a nutricionista mandou tomar? Existe a medicação para isso? Porque existe, quando você está falando de neurotransmissores, parece que a obesidade muitas vezes tem que ser tratada aqui, na mente, na cabeça, no cérebro. E aí, segue-se o caminho. Me fala sobre isso. Primeiro, o cérebro é treinável, né? A gente não tem mais trabalhado com o que pode e o que não pode. A gente tem cortado um pouco essa coisa meio radical. A gente tem trabalhado assim, o que é melhor para você nesse momento? Uma coxinha ou um prato de arroz, feijão, salada, uma carne magra? Então, mostrar para o paciente que ele pode fazer escolhas inteligentes, né? E às vezes até mais barata. E mais barata, tem isso também. Que a gente gasta muito dinheiro com industrializados e guloseimas. Doutora, eu vou chamar o intervalo e na volta nós vamos falar sobre essa questão do medicamento. Do medicamento, mas também dessa questão da acessibilidade ao alimento saudável, né? As pessoas muitas vezes falam assim, eu não posso comer isso porque isso é caro. Um vinho, né? Você pode tomar uma garrafa de vinho de boa qualidade de R$100 e uma garrafa de vinho que custa R$3.000. Então a gente vai voltar. Na volta nós vamos abordar esse ponto sobre a acessibilidade aos alimentos saudáveis e também a questão dos neurotransmissores no combate à obesidade, esse tema tão importante. Já já a gente volta. Estamos de volta para o segundo bloco, aqui hoje recebendo a doutora Karine, endocrinologista, a Kênia, nutricionista. Doutora Karina, você comentou comigo que existe vários tipos de obeso e existe vários tipos de obesidade, vamos separar esse tema. E existe uma questão que é o intestino faminto. Qual a medicação específica para uma pessoa que sofre dessa síndrome, vamos colocar assim, do intestino faminto? Isso, esse é um tipo de fenótipo do obeso, né? Uma característica que é aquele que come toda hora, ele está com fome mesmo. Se a gente pôr aquela reguinha de 0 a 10, como está a sua fome, está sempre no 10. O que a gente tem percebido é que os agonistas de GLP-1 são os melhores medicamentos, têm apresentado melhores resultados para tratar esse fenótipo que a gente chama de intestino faminto. Por quê? Porque eles retardam a digestão, então o paciente fica com saciedade por mais tempo e eles ainda agem lá no centro de regulação do apetite, inibindo o apetite. Então, o paciente que tem essa fome exagerada, normalmente eles têm uma resposta boa com essa classe de medicamentos. Uma delas que está no Brasil já e as outras que vão chegar, né, é a liraglutida, são aquelas canetinhas famosas, né, sem entrar em marcas, porque o médico não pode abordar isso. E às vezes a gente tem que associar. Às vezes alguns pacientes só com um remédio não conseguem um bom resultado. O que é um bom resultado? A perda de pelo menos 5% do peso inicial. 5%? Sim. Parece ser uma coisa fácil, irrelevante, né? 5% é um bom começo, não é não, 100 quilos, perder 5, você já está mais saudável. Agora, algumas patologias, por exemplo, uma esteatose hepática, que é o fígado gorduroso, ele exige uma perda de peso de 15%, mas é em 72 semanas. Se eu não me engano, isso dá um ano e meio. Então, é a longo prazo e é para o resto da vida. Num comentário de um amigo recente, um amigo médico, ele comentou que se você perde 10% do seu peso, você elimina 60% dos seus problemas que estão te causando insônia, depressão, cansaço, entre vários, 60%. Eu falei, não pode, parece que todos... Dores. Eu atendo muito paciente com dores. Pressão alta, porque assim, eu resolvi emagreci. Eu tenho uma facilidade para emagrecer, eu só não tenho facilidade de começar. Mas falei, comecei, então agora vai. Eu já fiz isso 2 vezes na minha vida, com, 26 anos, e recentemente fiz novamente.
você perder, eu perder 60% dos fatores de risco graças a 10% do seu peso que foi diminuído, é um ganho, né? É uma vitória. E 10% Incrível. não é muito. Uma pessoa que pesa 100 quilos, ele vai voltar para 90 quilos. É verdade isso? É verdade isso. Incrível. Você pode reverter o diabetes. Fui diagnosticado com diabetes hoje. Se eu entrar, diabetes tipo 2, tá? Não tipo 1. Se eu entrar num processo de perda de peso, de combate à obesidade, De mudanças. de né? mudança do estilo de vida, de uso de uma medicação correta anti-obesidade, você consegue reverter esse diabetes com perda de 10% do peso. Doutora, a gente está falando aí, você citou mais de 200 doenças provocadas pela obesidade. Eu queria que você citasse apenas 5 as mais graves doenças causadas pela obesidade. Porque a gente não vai falar de 200 aqui, mas cita 5 para a gente, por favor. Doença, para mim, tudo é grave, né? As que eu ouço mais no consultório e que tiram a qualidade de vida do paciente, primeiro, uma osteoartrite, que é aquelas dores nas articulações, a articulação fica grossa, dolorida, o paciente tem dificuldade até de caminhar, né? E aí, com isso, iniciar uma atividade física, né, Kênia? Por isso que a gente não pode perder tempo na obesidade. Não dá para ficar assim, vou tentar. Não, meu querido, procura a sua equipe multidisciplinar. Seja no SUS, seja no plano de saúde, você precisa de ajuda. Não tenha preconceito nem estigmas. Busque auxílio, porque isso é uma doença. Então, a gente tem a osteoartrite, que para mim tira muita qualidade de vida do paciente. É muita dor que o paciente sente. Muita dor, dificuldade para movimentar. Nós temos as doenças cardiovasculares que levam o paciente para a cama, infarto, AVC. Nós temos o diabetes, que o paciente fala assim, estou diabético. É como se você tivesse assinado a sentença de morte dele. Então, isso para mim também é muito, impactante para o paciente, tira a qualidade de vida dele. E o que eu acho que é a doença do século, as doenças do século, doenças mentais, tá? Então, depressão e ansiedade também podem ser causadas pela obesidade ou alimentadas. Como assim? Minha mãe tem depressão, eu ganhei peso, tenho a genética porque a minha mãe tem, desenvolvi uma doença mental. O fator genético, a gente já vou deixar você dar continuidade, mas aproveitando esse gancho, o fator genético, ele é é um fator muito realmente importante. É uma doença poligênica, são vários genes que levam à obesidade. Mas, posso abrir um parênteses, Karina? Por favor. Eu ainda acho assim, eu ainda discordo um pouco, não totalmente, que a obesidade vem da genética. Eu tenho a opinião seguinte: se o pai e a mãe, ele está obeso, a tendência dos filhos ser obesos é porque o que os filhos comem? O que o pai e a mãe oferecem. Tem algumas exceções, que às vezes a pessoa é muito magrinha e come tudo que não podia, 520 calorias. Mas a maioria, a criança só é obesa porque o que os pais dão? Os pais usam um excesso de gordura, um excesso de açúcar. Por exemplo, muita pipoca, muito sorvete. Aí você já vê que se a família, talvez o pai e a mãe, tem uma alimentação mais saudável, teoricamente o filho vai ter também. Porque os filhos comem o que os pais oferecem. Aproveitando esse gancho, vou colocar 2 questões. A primeira, é possível ter uma alimentação saudável, uma alimentação saudável de baixo custo? Ou seja, é acessível uma alimentação saudável? Sim. E depois da sua resposta, uma segunda, que aí é um desafio. Você dizer para um paciente que ele vai ter que cortar a pizza, o churrasco, o sanduíche... Mas ele nunca precisa de cortar. Aí nós vamos falar nesse ponto, vamos descobrir a verdade sobre isso. Mas então vamos lá na primeira pergunta. É possível ter alimentação saudável de baixo custo? É possível sim, a pessoa procurando comer as frutas e as verduras da estação da época. Se a pessoa... Primeiro passo seria talvez a própria pessoa produzir. Mas eu, por exemplo, moro em apartamento. Não sei você, Karina. Não, eu moro em casa, né? Mas aí hoje, por exemplo, quem mora em casa colocou cimento em tudo. Falo pela casa da minha mãe.
Se ela pudesse, acho que ela tinha colocado o cimento em cima do cimento. Então, talvez, olha só, se a pessoa plantasse ali, ele já teria uma alimentação, assim, baixíssima. Segunda opção, as feiras. Aqui em Patos, tem quase todos os bairros tem feiras. Sexta, sábado, acho que domingo não. Domingo acho que só tem aquela lá perto do Vila, que eu acho. Mas tem sexta, sábado e domingo. São muito baratos produtos nas feiras. Certo? Eu ainda brinco com meus pacientes. Aproveita e vá fazer uma caminhada para ir à feira. Para ir à feira. Certo? Se você não quer nenhuma dessas opções, não tem onde plantar. Não quero ir à feira, porque a feira é de manhã. Eu só tenho o sábado e o domingo para dormir um pouquinho mais. Procura comprar as frutas e as verduras da estação, que são mais baratas. Eu, por exemplo, eu não compro. Vou dar um exemplo claro. Vamos supor, uma laranja, 1 quilo de laranja tá R$2 a R$4. Aí você vai pegar um pêssego, tá R$16 a R$18. Eu, Kênia Souza, nutricionista, não compro, certo? Mas aí você depara com aquela pessoa que só te fala assim, aquele paciente, mas eu só gosto de pêssego. Eu falo, então vamos fazer as contas. Você tomava tanto de Coca-Cola, comprava tanto de chocolate, de refrigerante, aliás, né? Então, talvez fique mais barato. Mas você consegue sim comer saudável por um poder aquisitivo baixo. Só abrir um parênteses, eu já tive paciente no meu consultório que ele que comprava. A esposa não trabalhava e tinha os filhos. Ele gastava R$3.000 de supermercado. Quando ele fez a reeducação alimentar comigo e automaticamente toda a família mudou os hábitos alimentares, ele simplesmente gastava R$1.500 no supermercado. Ele economizou 50%. Isso pode incentivar muita gente, né, doutora? Sim. É uma economia. Às vezes você atende o obeso, ele gasta, em média, eu já tive paciente que gastava 7 litros para a família, com 4, 5 pessoas, 7 litros de óleo. Faz a conta qual o valor de 7 litros de óleo no mês. Transforma isso aí que dá para comprar muita fruta e muita verdura, até comprando as mais caras. Conversando com vocês duas aqui, eu observei o tempo de vocês é muito corrido. Quando não é possível comer em casa, não é possível plantar, está na correria do consultório, o tempo para almoçar é rápido, tomar café da manhã na rua, isso nas grandes cidades é uma realidade imensa. Aí, lanche da tarde e tal, como alimentar na rua de forma saudável, muitas vezes o que você quer, aí eu vou esperar a sua resposta e partir para uma outra. Eu preciso comer continuar comendo o que é gostoso. Aí como a gente pode ter dieta flexível? Funciona? Nem tão flexível. Você consegue comer bem num botequim de esquina. Eu cheguei aqui, tinha pelota, né? Almôndega, que tinha pão de queijo, pelota, pastel frito. É melhor você comer uma pelota, mesmo que ela esteja ali mergulhada, porque todas nesses barzinhos, igual você está falando, fica mergulhada numa travessa com gordura, e normalmente é gordura de porco, ou mesmo se for o óleo. É melhor você comer aquela almôndega, aquela pelota que está ali dentro daquela gordura, do que você comer, por exemplo, um salgadinho de pacote. Que ali no salgadinho de pacote não tem nada. Tem excesso de sódio, excesso de farinha, muito conservante e corante. A almôndega, embora ela esteja mergulhada ali na gordura, está presente a proteína, está presente, né, a carne vermelha, que é o que nos previne da gente ter uma anemia. Ótimo, ótima colocação. Agora, aproveitando essa questão que você falou dos alimentos industrializados, doutora Karina, como que as pessoas podem aprender a ler rótulo de alimento industrializado? Como que funciona isso? Aliás, eu quero convidá-la para a gente ir em uma oportunidade em um supermercado e entender, né, Kênia, como que isso funciona. Saímos dos alimentos, né, naturais e fomos para os alimentos industrializados. Eu vou aproveitar a minha produção, vou trazer um aqui que é o desafio que eu falei, porque se eu peço para vocês para fazer isso aqui, vocês não iam deixar. Ó, isso aqui, que exagero, eu vou colocar aqui, porque isso aqui é uma loucura. Isso aqui é um sanduíche, entendeu? Vocês não são obrigadas a comer, mas eu vou fazer. E olha que eu não tô ganhando para fazer comercial disso aqui, não. Mas então, tampa a marca. Por que eu tô colocando dessa forma? Eu tô colocando isso aqui é um sanduíche. E eu não
Estava indo para casa um dia, parei em frente essa empresa de sanduíche e comi por acaso. Não gosto de sanduíche. Eu não gosto, meus filhos adoram, mas também não dou com frequência porque eu sei que faz mal. Mas quando eu como sanduíche, não gosto de refrigerante, eu peço para acompanhar com suco. E aí eu fui e comi esse sanduíche uma vez. Estou falando sério, porque eu quero que você experimente. Esse cara era aqui de Patos e começou... Eu sei onde que é a empresa dele. Você conhece? Nunca tive a oportunidade de experimentar, mas eu conheço. Experimenta um dia, eu vou deixar você levar um, eu vou colocar porque no meio da entrevista não vai dar pra gente comer, mas eu quero que você experimente. Você não saiu do regime ontem, doutora? Tá aí, vou deixar fazer igual os meus pacientes, hoje é sexta, a Nutripod. Eu não gosto de sanduíche porque você vai comer, eu gosto de sanduíche de carne pura. Aí tá frito, aquele negócio vem pingando de gordura. Mas tem como você comer um sanduíche onde o bacon seja mais sequinho, o pão seja um pão feito de forma artesanal? Posso te corrigir? Estou te perguntando, se existe bacon mais saudável e menos saudável? Não tem a opção, bacon é bacon. Tanto faz ser cru, menos frito ou mais frito. Mas você tem a opção de comer o sanduíche sem o bacon. Se o paciente é obeso, se ele está com colesterol muito alto, vamos já falar de patologia, não só a obesidade em si. Além dele ser obeso, que é a primeira patologia, ele tem a segunda, que é um colesterol alto, hipertenso, com uma probabilidade maior de infartar. Então, ele não precisa ficar sem comer o sanduíche. Ele tem a opção de não colocar o bacon no sanduíche, de não colocar o presunto. E tem como eu tentar pedir um sanduíche ou pedir uma pizza, doutora, que seja mais saudável, né? Tem, sim. Não tem uma pizza... Eu já pedi pizzas que em cima a gordura está presente. Sim. Uma pizza mais saudável, sei lá, o queijo. Procurar saber, porque quando você fala de rótulos, e a gente vai voltar nesse ponto aí de como ler rótulos, você está na rua, está pedindo, falou, qual sanduíche que eu vou pedir? Vou pedir um sanduíche de frango, vou pedir um sanduíche... Esse sanduíche eu conheço, o cara faz com carne mais magra e tal. Isso. Eu estou colocando dessa forma porque isso é uma realidade, né? Comer na rua é uma realidade. Então, deixa eu fazer uma observação, porque assim, agora nós estamos falando sobre você, que é um paciente que provavelmente faz parte dos 11% que não precisa de uma ferramenta médica, tá? O que aconteceu na história da obesidade? Antes, a gente acreditava que comer mais, gastar menos energia engordava. Hoje a gente sabe que não. Compulsão alimentar não leva à obesidade. Obesidade leva à compulsão alimentar. Você tem no seu cérebro, você não, um paciente obeso que faz parte dos 89% que não conseguiu perder peso com mudança do estilo de vida. Você tem uma regulação cerebral tão intensa que dirige o seu comportamento. Então, mesmo aquele paciente que vive numa casa, e eu tenho pacientes assim, onde a mãe é fitness, o pai é atleta, e eles não compram guloseimas para dentro de casa. Mas por algum motivo, pela epigenética, que pode ser os fatores de desregulação hormonal, como, por exemplo, a própria poluição. Por algum fator, aquele paciente nasceu com uma regulação para manter a sua massa magra. E isso é uma regulação cerebral. Então, ele tem um impulso alimentar. Ele jamais vai chegar numa hamburgueria, caseiro ou não, e tirar o bacon do sanduíche. Entendi. Porque é o cérebro que comanda o comportamento dele. Quando esse paciente entende que isso é uma doença do cérebro e não só o comportamento familiar, o jeito que ele foi criado, comer mais, gastar menos, não é isso. É ele que é programado para fazer as escolhas ruins, entre aspas, e para não fazer atividade física. Quando ele entende isso e ele come um hambúrguer, tudo que é palatável, tudo que é industrializado, guloseimas em si, né? Ele aumenta a compulsão alimentar do paciente. Então, por exemplo, se um obeso comer um sanduíche sem o bacon, sem o presunto, ele é obeso. O cérebro dele entende que o peso mais alto que ele tem é o que é legal para ele. Ele vai querer o segundo com bacon, com presunto. Entendi. Você entendeu? Então, assim, a gente precisa entender que nós não estamos falando só de comportamento. A gente está falando de uma química, de uma biologia altamente regulada para reter massa gorda.
Se você começar a fazer só dieta e exercício, seu cérebro deixa você perder peso de 3 a 6 meses. Depois você vai entrar em falência. O cérebro deixa eu tomar essa atitude e depois ele arruma um jeito de driblar. Cada quilo que você perde, o seu cérebro diminui os neurotransmissores do metabolismo, você reduz o seu metabolismo em 100 calorias e aumenta a substância que te aumenta a fome, que é a grelina. Por isso as pessoas conseguem, algumas, né, conseguem emagrecer nos primeiros 6 meses, 3, 4 meses, tem aquele resultado e aí de repente não consegue e volta a engordar de novo. Os efeitos sanfona, né, Kenny? Exato. Por isso todas as dietas de modinha, aquilo que você não consegue fazer para o resto da vida, low carb, very low calorie diet, dieta Ornish, dieta, né, da lua, da banana e etc. Hoje nas redes sociais, né? Do ovo, todas elas são testadas por 3 meses. Por quê? Porque sabe que se for testar no 4º mês, vai dar erro. Vai provar que não funciona. Normalmente hoje um paciente obeso em tratamento com a doutora Karina vai ter resultado. Esse tratamento tem um prazo para começar e acabar? Ou ele é um acompanhamento para o resto da vida, mesmo não sendo contigo, com a nutricionista que você colocou? E depois nós vamos partir para a questão da atividade física, né? Como vocês... nossa visão, né? Exato, a visão de vocês para a importância da atividade física para quem quer emagrecer. Não existe um tempo para todos, porque o tratamento é individualizado. Os trabalhos mostram que o paciente que mantém o uso da medicação anti-obesidade, seja para o cérebro, para o intestino faminto, cérebro hedônico, comportamento alimentar, então a medicação anti-obesidade, o paciente que consegue manter financeiramente falando e várias outras questões por 2 anos, ele tem um melhor resultado a longo prazo, porque é como se fosse o tempo para o cérebro reprogramar. Agora, obesidade é doença crônica. Você usou remédio por 2 anos, a gente vai parar e vai te dar um peso alerta. Se você ganhar X% desse peso que você está, você precisa voltar para a gente voltar com a medicação ou pensar em outra. Entendeu? Então, nutricionista, educador físico, psicólogo, mudança de hábito, casa saudável, isso aqui, exceção, de vez em quando, é para o resto da vida. Comeu um hambúrguer desse, pesou no dia seguinte e percebe quanto tempo vai levar para perder o peso que ganhou com isso aqui. Na verdade, você tem que ser ter um alerta consigo próprio. Vigilância. O tempo todo, para o resto da vida. A pessoa, eu falo muito dos meus pacientes, o tanto que ele perdeu durante o mês. Se você fizer a conta, aí às vezes tem muito paciente que fala, eu faço a dieta de segunda a sexta. O ganhar é muito mais rápido do que o eliminar. Ganha-se muito mais rápido, que o doutor explicou. Então, assim, se começa a abrir, quem quer realmente perder o peso, né? Se começa a abrir muitas exceções... Acompanhamento médico, acompanhamento nutricional, e eu quero perguntar de forma individual para cada um de vocês. A saúde de vocês como profissional, porque, né, diz que casa de ferreiro, espeto de pau. Kênia, você, atividade física, nutrição, eu faço atividade acompanhamento? Física desde que eu era pequena. Antes eu sempre gostei, por exemplo, brincava de bola, jogava peteca, jogava vôlei. Eu joguei vôlei, eu estava de 9 meses, quase 9 meses da brincar. Pô, você vai cair, porque eu nem tinha barriga, eu era muito magra. Eu faço hoje atividade física para ganho de massa até um bom tempo, porque eu era muito magrinha. Muito magrinha. E a gente tá falando só de obesidade, as pessoas... Mas você vai na atividade física ou você vai na academia? Não, você pratica esporte? Hoje eu faço aeróbico. Eu não sou muito fã de esteira, eu gosto do aeróbico. Ao ar livre é o que eu falo para meus pacientes. Eu não tenho dinheiro para ir na academia. Gente, não gasta. Aqui em Patos, nós estamos aqui, a cidade é cheia de praça, de lugares bonitos. Olha as lagoas que nós temos. Interessante que essas praças foram reformadas e a gente percebe a volta do público. Eu moro no Ipanema, é impressionante quanto o público está voltando, Karina, a praticar atividade física nas praças. Às vezes chegou uma paciente, né, que teve filho recente, todo mundo sabe que engordou. Como que eu vou fazer uma atividade física? Eu falo, aproveita a tarde, coloca o neném no carrinho. Lógico que tem exceção. Se tem sol, se tem
tem chuva, mas dá a sensação. Vai fazer a caminhada, passeando com essa criança, tira essa criança um pouco de dentro de casa. Até quando os filhos é maior, a criança só fica na frente da televisão, joguinho, não faz bem. Leva essa criança para andar de bicicleta, de skate, e ao mesmo tempo a mãe está fazendo uma caminhada ali. Mas voltando a mim, eu faço atividade física 3 vezes por semana, né? Faço musculação. 2 dias eu faço aeróbico, que eu faço lá na Lagoinha, que é abaixo de casa, que eu moro no Rosário. Então, assim, eu tento fazer isso. Se eu não conseguir de segunda a sexta, eu corro no sábado, eu corro no domingo. Quem me segue aí sabe que eu faço questão de postar o dia, para ninguém falar que eu estou pegando vídeo antigo. Tem que dar exemplo. Então, assim, eu sou piolinho de academia. Muito bom. Mas é porque o resultado é fantástico. Muito bom. Quando a gente consegue, assim, que você consegue ver que você está crescendo, que você tem um bíceps, que suas coxas estão tendo um formato, eu fico maravilhada. Muito bom. É a mesma coisa da alimentação. Eu vejo a satisfação das minhas e dos meus pacientes quando eles me mandam numa loja. Eu estou comprando uma camisa P. Eu usava uma camisa GG. Eu não gostava de comprar roupa. Esse compartilhar do paciente com vocês deve ser extremamente satisfatório, né, doutora? É demais. Assim, eu tenho um paciente que ele até, eu não vou falar o nome, ele é advogado em Rio Paranaíba, que eu atendo lá também. Ele falou assim: você me fez gastar uma fortuna, porque ele teve que trocar todos os ternos, ele vestia GG. Hoje ele veste um M Slim. Ele veste um M Slim. E a satisfação dele, eu comparo assim, às vezes eu posto foto de antes e depois, os próprios pacientes me mandam, não sou eu que peço para tirar. Você olha a fisionomia daquelas pessoas, tanto para perca de peso quanto para ganho de massa, você pode ver a fisionomia da pessoa é outra. Você vê aquela áurea leve no rosto da pessoa. E acontece em casos, Kênia, que o paciente chegar nesse estado de satisfação total, cheguei lá, entende? E aí ele se tornar um incentivador de outras pessoas da família. Agora, eu consegui, você também consegue. De família, de amigos, né? Porque as pessoas começam a se comparar. Se você conseguiu, né? Aí você perguntou sobre mim, você falou de atividade física e questão de comer. Eu procuro comer o melhor que eu posso. Mas eu como hambúrguer, eu como pizza, eu tomo cerveja como eu posto. Eu já ouvi assim, eu consulto com você, porque você posta bebida no seu Instagram. Aí eu falo pra pessoa, não vou te cortar a bebida. Gente, né, doutora? Eu vou te ensinar a beber. Muito bacana. E, doutora, além do seu namorado que prega peças para deixar alimento altas horas da noite, não, a melhor coisa que a gente quer saber é que o médico também, né? Médico também é gente. O seu namorado te prega peça deixando um alimento calórico, altas horas da noite, tá, não sei o quê, não quer saber. Como que você cuida na correria do dia a dia, da sua saúde? No meu caso, é um pouquinho diferente, porque a Kênia tem uma genética maravilhosa, né? Ganhar músculo, ficar lindona. Eu já sou uma paciente obesa, controlada, que estou no platô. Então, quando o paciente entra no platô, ele precisa intensificar exercício físico e precisa ainda mais tomar cuidado com os alimentos ingeridos. Por quê? A sua célula de gordura, ela não morre. Quando você perde peso, ela murcha. Como você tem uma genética, até lá, a microbiota intestinal, né, o nosso segundo cérebro, a nossa microbiota de quem é obeso, mesmo controlado, ela é uma microbiota modificada. Então, se eu tomo uma taça de vinho, se eu tomo uma dose de uísque, se eu como um hambúrguer, o meu ganho de peso ele é muito rápido e a minha perda é muito lenta. Então, eu preciso ser um pouco mais radical comigo mesma. Então, eu carrego marmita no meu Instagram. Gente, que exemplo, tá vendo? No meu Instagram. Ela é deixa eu ver. Ela é médica e carrega marmita, viu, gente? Mas carregar marmita é chique. Todo mundo pode. Exatamente, porque às vezes as pessoas acham que não pode carregar marmita. Carregar marmita é chique, gente. Para com isso. A gente podia fazer um programa de marmitas. Podia mesmo. E principalmente muito ensinar bacana. a congelar. Isso. Né?
a montar. Boa. Tá, aceito Então, o desafio. Qual que é a minha rotina é muito complicada, porque eu tenho um consultório em Patrocínio, outro em Patos e dou aula no Unipan, sou 40 horas do Unipan, então a minha dedicação realmente é muito intensa, né? Profissionalmente falando. Então eu acordo, faço um café da manhã completo, com proteína, carboidrato, comida de verdade. Eu não gosto de industrializados. E na hora do meu almoço é o horário que eu tenho para fazer a minha atividade física. Então eu vou para academia religiosamente na hora do almoço. Todos os dias? Todos os dias. Eu carrego frutas no carro, geralmente uma banana é o suficiente para ser o meu pré-treino. Eu não preciso de grandes quantidades de alimento, porque eu já adaptei o meu cérebro a entender que a quantidade menor é melhor. E se a gente for ver a cultura japonesa, por exemplo, antigamente, as marmitinhas deles são pequenininhas, eles comem menos e vivem mais. Então, não é necessário grandes quantidades de alimentos, é necessário qualidade. No meu Instagram tem lá o tamanho da marmita que eu carrego, é uma vasilhinha desse tamanho, doutora Karina Alvarenga. Tem a minha amiga que é psicóloga, que trabalha com entrevista motivacional, mostrando a marmitinha, aquilo ali é o que eu carrego mesmo. Balanceado? Sim. Eu gosto mais da dieta vegetariana. Meu paladar é mais para dieta vegetariana. Então eu tento fazer algo de proteínas, mais vegetarianos. Eu não gosto muito de proteína animal, mas é o paladar, é o sabor. Não é que eu sou contra e todo o cardápio que eu indico tem proteína animal, em quantidades ideais. Doutora, né? Eu quero agradecer muito a presença de vocês duas aqui. Eu fiz questão das últimas perguntas, né? A gente poderia ficar aqui fácil aqui. Posso falar mais uma coisa? Claro. Que eu faço para manter meu peso? Eu faço aula de piano. Piano? Aula de música, artesanato, ajuda você com as suas emoções. E aí o seu comer emocional é menor. Muito bacana. Eu falo, a Brena deixa, eu falo muito para meus pacientes, principalmente as minhas pacientes, às vezes eu atendo muito a dona de casa. Aí a pessoa não quer, hoje, por exemplo, a gente tem inúmeros programas na televisão que tem de atividade física. Você consegue fazer uma atividade física dentro de casa. Eu oriento, coloque o tênis, é o que eu tô falando, sai para caminhar. Por exemplo, o depressivo, abrindo uma deixa aqui, o ansioso, já sabe-se quando caminha, faz uma atividade física, né? A melhora é muito grande. Então a gente incentiva isso demais mesmo. E prova para a pessoa outra coisa que é importante quando nós falamos questão da família, que a pessoa tem que aprender também, a gente ajuda muito, que a gente tem que querer pra gente. Não adianta a gente querer pro filho, pro marido, pro namorado, pro pai, pra mãe. Primeiro, foi o que você falou, a gente tem que mudar a gente, que aí quando as pessoas verem o resultado, as outras pessoas começam a mudar. É isso aí. Olha só, eu quero agradecer demais a presença de vocês duas. Quero colocar aqui que nós vamos desenvolver o Pro 89. É um programa em parceria com 4 endocrinologistas, 2 nutricionistas, uma psicóloga. Esse trabalho será integrado, começa agora. E nós vamos discutir separadamente, porque, como eu disse, a gente poderia falar sobre emagrecimento aqui, pelo menos, né, e cuidados, a importância de uma busca de hábito, uma vida saudável. Não dá para se falar isso num programa de 1 hora. Então, nós vamos bater em teclas, nós vamos voltar em temas separados, vamos falar dessas, se possível, dessas 200 e tantas doenças em um momento oportuno. É muita coisa, doutora, mas eu quero agradecer de novo a presença de vocês, incrível, são exemplos, além de profissionais. Eu fiz questão de encerrar com a pergunta, e cada um o que faz? Essa questão da mamitinha eu vou começar a adotar, viu, doutora? Eu adorei a ideia, eu vou começar a fazer. Eu, entre aspas, faço marmita para mim em casa, porque todos os dias eu tenho que fazer marmita para minha filha, né? Ela trabalha, faz estágio no Unipan, estuda lá, então eu já faço a marmita dela e já deixo a minha. Então, assim, eu sou adepta. Hoje eu postei, porque depois da academia eu tinha um outro compromisso, já levei minhas frutinhas, até postei, comento bem. E isso é bom, porque as pessoas, é possível. Às vezes, quando eu mostro, quando a Karina mostra, tenho certeza que ela tem mesmo problema. Não é que a gente quer aparecer, realmente a gente quer ensinar e mostrar para as pessoas que são as coisas simples que têm resultado. Não precisa nada difícil. Concordo. E o que eu quero é que você
que precisa entender que você precisa de ajuda. Precisa ter um começo, né, doutora? Vamos começar. Começa. Vá se você não vou no médico, eu vou no nutricionista. Conforme o seu caso, o nutricionista vai dizer, não, você precisa do médico. Você vai no médico, o médico vai falar assim, não, sozinho você não vai conseguir, você precisa do nutricionista. Você vai no educador físico, ele fala, não, você precisa, eu vou te ajudar. Ou seja, agora, a iniciativa tem que partir de cada um. Entendeu? É hora de começar. Programa Pro 89, a gente vai tentar trabalhar com esses 89%, né? Não tem preconceito, né, doutora? Sem 89% das pessoas precisam de ajuda. Talvez você é uma delas. Então, vamos começar. Obrigado às duas. Obrigado mesmo. Muito obrigada. Obrigada a você, obrigada pela Obrigada parceria. também, foi um prazer conhecê-la muito pessoalmente. Até o próximo programa. Até lá. o próximo. Até mais. Vamos bater um papo. Quero ter um bate-papo sério com você, sério.